A deficiência visual pode ser adquirida ao longo da vida ou desde o nascimento, e é a falta ou perda da capacidade visual, de modo definitivo, ou seja, não pode ser corrigida ou melhorada com o uso de tratamentos. Essa deficiência pode ser classificada em 3 graus: baixa visão, leve, moderada ou profunda, próxima à cegueira ou cegueira. A baixa visão pode ser feita o uso de lentes de aumento, lupas ou bengalas para auxílio no andar. O próximo à cegueira, a pessoa consegue distinguir luz e sombra, porém já utiliza o sistema Braille para ler e escrever, e utiliza a bengala para se locomover. Por último, a cegueira é a perda total da visão e é necessariamente utilizado o sistema Braille e a bengala para movimentação e orientação. As pessoas com deficiência podem frequentar salas especializadas, tendo aula em uma sala regular em um período e no outro na sala de recursos. Os professores devem se adaptar para passar conhecimento para todos os alunos, e tendo um deficiente visual na sala, ele deve ampliar as letras e fotos para um deficiente de baixa visão, por exemplo, e para os graus mais severos serão disponibilizados materiais em braille. O desenvolvimento do deficiente desde criança auxilia na aceitação das diferenças e na diminuição do preconceito, tendo o professor um papel importante em todas as fases do aprendizado. A nossa aula está focada na autodescrição, recurso que traduz imagem em palavras para melhor compreensão do aluno deficiente visual. Posteriormente, desenvolveremos uma dinâmica prática para desenvolver o tato e o olfato. Oi, gente! Aqui é a professora Laís e eu vou dar continuidade ao conteúdo do Reino das Plantas. Dessa vez, iremos tratar sobre as angiospermas. Todos os nossos slides estão em um fundo amarelo e este que estou em especial temos uma folha azul clara e algumas frutas também, como a laranja, a toranja, que é um tipo de laranja maior e com o interior mais avermelhado, e o limão, além de ter uma folha. Eu vou falar para vocês sobre a evolução das plantas, abordando as novas características das angiospermas e quais os benefícios. As angiospermas são um grupo de plantas com maior número de diversidade de espécies e indivíduos. Elas mantêm as mesmas características básicas das outras plantas, que são a raiz, o caule e a folha. Porém, suas características exclusivas, que dão essa característica da diversidade ser maior, são a flor e a semente envolta por um fruto. Essa diversidade é demonstrada no slide por meio de um gráfico, no qual a ordem crescente das colunas se dá na mesma ordem que estudamos. As briófitas em menor quantidade, as pteridófitas um pouco mais, as gimnospermas em um número já relevante e as angiospermas no topo da diversidade das espécies. Neste segundo slide, temos o significado da palavra angiosperma, que vem do grego angeios, que significa bolsa, e a palavra esperma, que significa semente, fazendo referência ao fruto, ou seja, o fruto como uma bolsa protegendo em seu interior a semente. As angiospermas são divididas em dois grupos, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, representadas no slide pelo milho e feijão, respectivamente. Essa divisão se dá por uma estrutura chamada cotilédone, que é uma folha embrionária modificada, que dá proteção e aporte para a planta que está saindo do solo. Ao analisar o slide, podemos ver que o interior do feijão possui dois cotilédones, enquanto do milho apenas um, ambos indicados pela seta preta. Agora, por meio de um vídeo que demonstra a germinação de cada uma delas, vamos mostrar suas estruturas e como se diferenciam. As monocotiledôneas, como já falado, partem de um cotilédone. Possui uma raiz toda ramificada, também chamada de fasciculada. Pensa em algo semelhante a um fone todo embolado? Sabe, são várias raízes finas, todas emaranhadas. Suas folhas possuem nervuras paralelas, ou seja, dispostas uma do lado da outra.
e as pétalas e sépalas se apresentam em números de 3 ou múltiplos de 3, como é 6 e 9, no caso do milho. As eudicotiledôneas, por sua vez, possuem os dois cotilédones. Sua raiz se chama pivotante, na qual existe um eixo principal mais grosso e dele partem outras raízes menores e mais finas. As nervuras das folhas são ramificadas e suas flores possuem pétalas e sépalas em número de 5 ou múltiplos de 5, como o feijão. Como vocês já sabem, as sementes são estruturas de grande importância para a planta, pois nelas estão contidas informações genéticas e outras estruturas que formarão uma nova planta, e assim contribuir na perpetuação da espécie. Apesar das sementes já estarem presentes nas gimnospermas, como é o caso da pinha, aquelas observadas nos pinheiros e usadas de enfeite no Natal, sabem? Aquelas pontudinhas, em seu interior tem as sementes. Mas apesar disso, somente nas angiospermas essas sementes ganharam fruto, que envolve a semente e é importante para a proteção de todo esse material, além de ser algo atrativo para animais. Neste slide temos o abacate simbolizando o fruto carnoso, seu caroço protegido por toda essa camada verde suculenta, a qual nós, os animais, comemos. Mas daqui a pouco vocês compreenderão melhor sobre isso com a professora Heloísa. Olá pessoal, aqui é o professor Victor e eu irei explicar para vocês a flor e suas estruturas. A flor é uma estrutura responsável pela reprodução sexuada das angiospermas. Elas variam muito em características, mas para analisá-las, vamos considerar a estrutura geral de uma flor hermafrodita, ou seja, que possui tanto as partes masculinas quanto as partes femininas. No slide, estamos representando a flor como uma flor branca, junto de setas que estão apontadas às suas estruturas. A flor prende-se ao caule por meio de um pedúnculo, que tem uma dilatação superior chamada de receptáculo, onde geralmente se insere os demais elementos florais. Na nossa flor branca, o androceu apontado é o conjunto de estames, e esse é formado pela antera e o filete, que são as partes reprodutoras masculinas, enquanto o gineceu é a parte reprodutora feminina, sendo a junção do estigma, estilete e ovário. O cálice é o conjunto de sépalas, que são aquelas partes abaixo da flor, e o corola é o conjunto de pétalas. O cálice e a corola são estruturas de proteção, pois envolvem e protegem o androceu e o gineceu. Bom, a reprodução das angiospermas é um processo muito complexo, mas o que vocês precisam saber agora é que ela acontece quando o pólen é transportado da estrutura reprodutiva masculina para a feminina, onde encontra o óvulo dentro do ovário. O óvulo irá formar a semente e o ovário formará o fruto. Agora vocês vão aprender um pouco sobre a polinização com a professora Heloísa. Boa noite, estudantes. Sou a professora Heloísa e eu irei falar sobre a polinização para vocês. A polinização é esse processo onde o pólen chega na estrutura feminina que o professor Vitor acabou de explicar. Temos aqui no slide a imagem de uma pinha marrom para lembrar vocês das gimnospermas. Vocês lembram delas? O único jeito que a polinização delas acontece é através do vento. Já nas angiospermas, que no slide estão representadas por uma flor com 5 pétalas brancas, filetes brancos e anteras amarelas, que a polinização ocorre por vários outros meios, o que aumenta muito o sucesso reprodutivo desses organismos. As flores das angiospermas têm características muito atraentes, como cores vistosas e pétalas grandes,
além de algumas delas produzirem odores agradáveis e néctar, uma substância nutritiva muito apreciada pelos animais. No slide que estamos agora, temos 3 flores de cores diferentes, porém todas elas têm 5 pétalas. A primeira tem uma cor amarela bem viva e seus filetes e anteras são alaranjados. A segunda flor tem pétalas e filetes lilazes e anteras laranjas. E a última é inteira de uma cor rosa clara. Se lembrem de quando é primavera e as flores estão todas floridas e vocês conseguem sentir o cheiro doce que muitas flores têm. Se elas já são muito atraentes para a gente, imagina para os animais, né? Isso não é diferente. Os animais são atraídos pelas flores por causa dessas características e assim realizam a polinização para elas. Nós mudamos o slide e nesse que estamos agora tem um beija-flor, que é aquele pássaro bem pequeno e comprido, super rápido, com corpo esverdeado e asas azuis. Eles têm um bico fino e a língua comprida, e ele utiliza esse bico e essa língua para lamber o néctar das flores. Temos também uma abelha, que é um inseto com listras amarelas e pretas, antenas e patas pretas e asas, e elas não são os únicos insetos a realizar a polinização, porém elas são os principais, são super importantes. E por último, temos um morcego. Sim, um morcego, que também pode realizar a polinização. Ele é aquele mamífero voador, portanto ele possui pelos no seu corpo e 4 patas, e as 2 patas da frente estão integradas com asas, então eles voam. Todos esses animais interagem com as flores e podem transportar o pólen de um indivíduo para o outro, realizando a polinização. Imaginem que ao chegar nessas flores e mexerem e interagirem com elas, o pólen fique preso em seus corpos, em seus pelos e suas penas, e assim, ao voarem de uma flor para outra, esse pólen é então transportado. Sem o processo da polinização, a diversidade de frutas e legumes que nós teríamos seria muito baixa, porque as plantas teriam que ou se autofecundar ou restringir as trocas genéticas com as que vivem perto de si. No slide que estamos, temos um gráfico com uma linha decrescente, diminuindo, para representar a queda da diversidade, e também temos uma cesta de diferentes frutas, 2 bananas bem compridas e amarelas, um cacho de uvas roxas, 2 maçãs bem vermelhas e 3 mangas com casca verde. Devo lembrar vocês que as plantas não podem se deslocar para se reproduzir, então esses aspectos trazem muitos benefícios tanto para elas quanto para os animais. No slide em que estamos agora temos 2 árvores iguais da mesma espécie, com troncos marrons e copas com folhas bem verdes. Entre as duas, há pegadas pretas com um X branco sobre elas, para representar a incapacidade de uma planta se mover até a outra para conseguir reproduzir. E em cima de tudo, tanto das 2 árvores quanto das pegadas, há uma cadeia de DNA, onde uma fita é azul escura e a outra é vermelha, e as pontes que unem as 2 fitas são verdes e azuis, simbolizando a troca genética entre elas, que no caso não pode acontecer sozinha, né? As plantas podem, com a ajuda dos animais, alcançarem novos ambientes e terem maior variabilidade genética em seus cruzamentos. Os animais, por sua vez, têm a sua alimentação. No slide que estamos, que é o último do assunto de polinização, há 5 árvores com troncos marrons e copas com folhas verdes claras, verdes escuras e algumas folhas avermelhadas ao fundo. No chão, temos 3 arbustos, na base das árvores, com folhas também verdes. Em uma árvore temos um esquilo, que é um roedor de pelos marrons claros e sua cauda é longa e bem peluda. Na outra árvore temos um macaco de pelos marrons, com uma cauda comprida e fina, cuja ponta é marrom escura. No chão, temos outros 2 animais. Mais à frente temos um furão, que é um animalzinho com um corpo muito comprido, parece um ratinho, com pelos marrons e um característico colar de pelo na região do pescoço. E ao fundo temos um coelho, com pelos bem claros, beges e alguns quase brancos, com orelhas compridas em um tom marrom escuro. Boa noite, eu sou a professora Júlia e eu vou falar um pouco dos frutos para vocês. Com a polinização bem-sucedida, o óvulo da flor é fecundado e origina a semente, e o ovário originará o pericarpo do fruto. Os frutos são estruturas presentes em todas as angiospermas e sua principal função é proteger as sementes enquanto elas amadurecem. A gente tem um slide na tela agora,
mostrando um pêssego inteiro e um cortado ao meio. E a gente vai explicar um pouco sobre o pericarpo. Ele se divide em 3 partes que podem ser reconhecidas facilmente nos frutos carnosos. O epicarpo, que é a parte externa, né, ali é a casca. O mesocarpo é a parte no meio. Normalmente é a parte que a gente come, né, que a gente consegue consumir. E o endocarpo, que é a parte interna, que protege a semente de fato. No slide que a gente tem agora, a gente tem o pêssego representando os frutos carnosos e o amendoim representando os frutos secos. O pericarpo do pêssego, ele é bem desenvolvido e comestível, ao passo que o do amendoim é pouco desenvolvido e seco. Frutos como o pêssego são conhecidos como carnosos e frutos como o amendoim são secos. A gente tem um slide agora mostrando um pêssego, uma ameixa, um abacate e uma manga. Nos frutos carnosos, o mesocarpo é bem desenvolvido, tornando o fruto suculento e atraente a partir da ação de hormônios vegetais, que vão interferir nos sabores, cores e consistências. Os frutos carnosos, com uma só semente que fica unida ao endocarpo, formando o caroço, são chamados drupas, como o pêssego. Ele está sendo representado no slide. Enquanto as bagas possuem várias sementes e não formam caroços, como a laranja, que também está sendo representado no slide. Olá pessoal, sou a professora Giovana e vou falar um pouquinho com vocês sobre frutos secos. Estes frutos não são muito atraentes para os animais, pois eles possuem seu interior seco ou fibroso. Eles são divididos em deiscentes e indeiscentes. Os frutos secos deiscentes podem possuir mecanismos próprios de liberação de sementes, se abrindo e as soltando naturalmente, como está sendo exemplificado no slide, a vagem de um feijão, uma vagem verde com sementes dentro. Os indeiscentes necessitam de um agente externo para a liberação das suas sementes, que está sendo exemplificado no slide com uma noz, e esse agente externo está sendo exemplificado com um martelo, que irá quebrar a noz para que a semente seja liberada. Além dos frutos carnosos e secos, também existem os pseudofrutos, que não são frutos verdadeiros, pois não se originam do ovário da flor. Eles são divididos em simples, compostos e múltiplos. O pseudofruto simples depende do desenvolvimento de uma outra parte da flor, como o caju, que está sendo exemplificado no slide, e é um pseudofruto amarronzado com uma castanha na parte superior. O pseudofruto composto vem do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor com muitos ovários, como o morango, que também está sendo exemplificado no slide, e é um pseudofruto avermelhado e pequeno. O pseudofruto múltiplo vem do desenvolvimento de vários ovários de muitas flores, onde seus frutos se juntam e formam uma única estrutura, como o abacaxi, um pseudofruto áspero e pontiagudo na parte superior.